Bom, Agora então, eu tô na violência doméstica. tu pretende parar por aí ou tu quer voltar pra criminal? Eu não pretendo sair da violência doméstica mais, não. Eu achei que eu fosse chegar lá pra dar um descansinho e pegar uma vara criminal da capital assim que vagasse. Só que eu mudei completamente a minha concepção desde que eu entrei na violência doméstica. Eu achei que a parada fosse ser um negócio de mimimi e não tem nada de mimimi. Eu fui estudar para entender por que as mulheres permaneciam naqueles relacionamentos violentos, por que aquele negócio persiste, perdura, né, e com cada vez mais gravidade. Então eu entendi que o meu papel, o papel que eu faço diferença na sociedade é lá. É muito mais do que no crime. Né? E você quer ver o quê? O resultado do teu trabalho. Você quer ver a diferença que você faz. Passar nesse concurso não é fácil. Né? Então, ficar lá para ficar enxugando gelo, eu não quero. Eu quero ficar na coisa que é efetiva, na coisa que funciona. E o que eu vejo é que na capital, onde eu estou, no juizado de violência doméstica, as coisas funcionam. Esse vídeo que você acabou de assistir, ele mostra ali uma juíza criminal, né, no caso a doutora Luciana Fiala, que ficou bastante famosa por ter sido retratada ali mostrada no documentário Justiça, referente ali a menores infratores. Eu me lembro quando eu estava na faculdade de Direito, na cadeira de Sociologia Jurídica, nós fizemos um trabalho a respeito de menores infratores, onde nós assistimos esse documentário onde ela aparece ali tratando a questão daqueles adolescentes, enfim, que se envolviam em situações ali de atos infracionais. Né? Então, veja, eu considero bastante importante esse depoimento que ela deu. Eu discordo quando ela diz que na justiça criminal apenas se enxuga gelo. Não, a justiça criminal ela se presta a um papel muito importante, um papel necessário. O juiz de uma vara criminal, ele não está apenas enxugando gelo, ele está exercendo ali um munus público, um serviço público de altíssima relevância que precisa ser prestado e não pode ser descartado. Agora eu concordo plenamente com ela quando ela menciona a questão da vara de violência doméstica, que ela achava que era mimimi e que depois quando ela atuou efetivamente, passou a atuar efetivamente na vara de violência doméstica, ela viu que não se trata de nenhum mimimi. Nesse ponto eu concordo plenamente com ela. Né? Eu sou advogado criminalista, muitas vezes eu atuo do lado da defesa do acusado, mas também muitas vezes eu atuo do lado da defesa da vítima, ou seja, a vítima que muitas vezes pode se habilitar como assistente de acusação. Então eu acabo trabalhando dos dois lados da mesa. E essas situações de violência doméstica, veja, não se trata realmente de mimimi. Quando nós nos deparamos com os casos concretos, nós vemos que realmente uma situação existente, são situações muito graves e que precisam da intervenção efetiva do Poder Judiciário, porque configuram crimes e logo precisam ser reprimidos, punidos, né, e, enfim, e precisa ser realizada também a prevenção geral negativa, ou seja, a aplicação correta da pena, a fim de dissuadir futuros incursos nesse tipo de conduta. E não, realmente tem muitas mulheres que sofrem bastante com essa questão da violência doméstica, muitas mulheres que sofrem abusos terríveis, inomináveis por parte dos seus maridos, companheiros, namorados, etc., noivos, e elas precisam de fato do socorro da justiça, dos órgãos judiciários, dos órgãos ministeriais, dos órgãos policiais, porque realmente existem muitos homens abusadores, muitos homens aí criminosos que acabam, né, perpetrando violência contra as suas namoradas, noivas, companheiras, esposas. Não é mimimi. Então, muitas vezes a gente escuta um senso comum que tem se formado no seio social a respeito de que não, defende-se só a mulher e criminaliza-se somente o homem, a mulher, se fizer uma falsa acusação, não responde por nada, etc, etc. Veja, não é bem assim. Eu vou dar 3 exemplos aqui nessa situação. Um exemplo é que eu estou defendendo uma mulher vítima de violência doméstica, uma mulher que por 2 anos manteve um relacionamento, uma união estável com um homem que
nesses 2 anos, a agrediu muitas vezes, com socos, tapas, chutes, xingamentos, diversos tipos de violência. E ela, na primeira vez em que ela procurou a polícia, ela não conseguiu promover a persecução penal em relação a esse agressor, não conseguiu sequer uma medida protetiva, porque a polícia entendeu que não havia provas suficientes. Então veja você que os órgãos de segurança pública, eles têm um cuidado no momento de tratar esses casos, não é um libera geral, não é tão fácil assim quanto as pessoas pensam. Então ela, na primeira vez que ela foi, ela não conseguiu. O que ela fez? Com a boquinha calada, boquinha fechada, em silêncio, discretamente, ela voltou para o relacionamento como se nada tivesse acontecido, e durante ali 3 meses inteiros ela documentou todas as agressões que ela sofreu. Então ela apanhou mais vezes, ela foi xingada mais vezes, ela foi abusada mais vezes, e aí ela me procurou e trouxe essas provas. E aí nós fomos à delegacia novamente, dessa vez eu a acompanhei à delegacia, onde nós apresentamos todas as provas, fizemos um novo requerimento de medida protetiva e dessa vez a medida ela foi concedida. Essa mulher ela está resguardada nesse primeiro momento e o agressor vai responder à ação penal que será promovida aí pelo Ministério Público. Então veja que não há essa facilidade tão grande assim. É preciso que se demonstrem os requisitos jurídicos necessários previstos na lei para se valer ali das prerrogativas dos instrumentos disponibilizados pela Lei Maria da Penha. Um segundo caso, foi um caso que eu cuidei. Eu estava no cinema assistindo um filme da Madre Teresa de Calcutá com a minha esposa. Isso foi recente. Então havia uma sessão especial com um filme sobre a Madre Teresa de Calcutá. A gente estava vendo lá, numa boa, eu e a minha esposa, um casal apaixonado, vendo ali a Madre Teresa cuidando dos pobres, socorrendo os mendigos, os doentes, dando banho em pessoas ali em situação de rua, alimentando os famintos, enfim, fazendo todo aquele trabalho dela, cuidando de crianças abandonadas e tal. E eu recebo uma ligação enquanto eu estou no cinema. Atendi a ligação, uma colega advogada, uma amiga minha de faculdade, dizendo, olha, eu estou com um cliente meu aqui, um cliente meu do cível e do trabalhista, porém ele se envolveu numa situação e precisa que você venha para cá para poder prestar assistência. O que aconteceu? O que aconteceu é o seguinte, ele se relacionou, teve uma união estável com uma determinada mulher durante alguns anos, e assim que eles passaram a morar juntos, a mulher mudou o comportamento e passou a demonstrar um lado violento, um lado agressivo, um lado, como é que eu posso dizer, irascível, temerário, perpetrar diversas formas de violência contra eles, e eles têm um filho em comum, né? Então a mulher bate nele, xinga ele, ameaça ele, e ele não pode revidar, porque qualquer coisa que acontece, ela diz que vai na delegacia e vai ferrar a vida dele com a Lei Maria da Penha, e ele vai precisar pagar pensão para ela e para o filho, etc, etc, etc. Bom, eles se separaram, ela vem infernizando muito a vida dele, ela não quer trabalhar, etc, etc, etc. Nesse dia dos fatos, veja você, ele fica com o filho todo final de semana. Né? Todo final de semana ele busca o filho, traz para casa dele e exerce ali a convivência com a criança. Ele tem que devolver a criança no domingo. Daí, no mesmo domingo, ela entrou em contato através da mãe dela e disse o seguinte, olha, fique com a criança também, por favor, na segunda-feira, porque eu vou precisar trabalhar, e aí na segunda-feira à noite você me devolve o menino. Ele falou, não, tudo bem, tranquilo. Causa alguma mudança na rotina dele? Causa, porque ele trabalha também, ele é autônomo, né, e, enfim, mas ele fez esse arranjo, para ele é um prazer ficar com o filho, ficar com a criança, e daí ele segurou a criança mais um dia lá, a pedido dela, né, passeou com a criança na segunda-feira, não foi trabalhar, abriu mão de um dia de trabalho, ficou com a criança, passeou ali com a mãe dele, vó da criança, e o menino, foram no parque, tomaram sorvete, comeram algodão doce, tiraram fotos, etc, etc. Ao cair
ao cair do sol, né, após o pôr do sol, digamos assim, ele estava em sua casa, dando banho na criança, né, para poder levá-lo de volta para a mãe, conforme o combinado. O que aconteceu? A mulher apareceu dentro da casa do nada. Ela pulou o muro, invadiu a casa, invadiu o domicílio, já xingando e já batendo e já agredindo. Você sequestrou meu filho, você sequestrou meu filho e tal, e foi pra cima dele, bateu. Ele se defendeu da agressão e deu um soco na mulher para repelir a agressão, acertou no olho, né? E era tudo que ela queria. Ai, agora você tá ferrado. Agora você tá ferrado, olha aqui, você me bateu. E aí ela começou a gritar dentro da casa. Socorro, socorro, tô apanhando aqui, ele tá me batendo, socorro, ele vai me matar, ele vai me matar, ele vai me matar. Ele mesmo chamou a polícia e a polícia veio e conduziu os dois para a delegacia. E era aí que eu precisava intervir para poder acompanhar aquela situação, aquela diligência na delegacia, porque provavelmente, estando ali desacompanhado de um advogado, ele não conseguiria demonstrar que o focinho de porco não é uma tomada e provavelmente ele seria preso em flagrante e seria mantido ali na delegacia. Bom, os dois foram ouvidos, a mulher fez o requerimento de medida protetiva, ele tinha algumas marcas pequenas de arranhões, mesmo no rosto, nos braços, na perna e tal, ele tinha algumas marcas de arranhões, só que o problema é que a mulher estava com um hematoma desse tamanho aqui na região do olho, né? Então aquilo chama muita atenção. Pelo sim, pelo não, concede-se a medida protetiva nesse caso, é a praxe, deveria ser assim? Discutível, né? Mas o delegado de polícia fez o requerimento da medida protetiva, o juiz concedeu por segurança, né? Porém, o homem tinha vários vídeos e mensagens e áudios que ele gravou mostrando as agressões que a mulher cometia contra ele, mostrando ali que ela, na verdade, era a parte violenta da relação e como ela ameaçava ele, como ela brincava com essa questão da Lei Maria da Penha, dizendo, não, eu vou ferrar com você e você não pode fazer nada contra mim, porque eu vou procurar a polícia, a Lei Maria da Penha, etc, etc, etc. Na defesa que foi apresentada, foi mostrado todo esse material, todas essas coisas foram mostradas ao juiz. O que aconteceu? A medida protetiva foi revogada. Então veja que ainda há juízes em Berlim, como se diz aquela frase, né? Ainda existe justiça ainda, né, nos meandros do poder judiciário, que podem levar ao discernimento correto dessas situações de violência doméstica. E agora eu vou revelar um terceiro caso, né, um terceiro caso de uma pessoa que foi falsamente acusada, né, de violência doméstica, de agressão por parte de uma mulher, né. Eles estavam dentro de um carro e aí tiveram uma discussão, a mulher acusou-o, né, de ter batido nela, etc, etc. Na delegacia e na própria justiça ela levou a mãe como testemunha, então veja, até a mãe dela se prestou a esse papel deplorável. O rapaz teve uma medida protetiva em seu desfavor, respondeu à ação penal, foi lá com o advogado, tal, defendeu-se. No final das contas, veja você, ele foi absolvido, ele foi totalmente inocentado das acusações que foram imputadas e a justiça determinou a abertura de um inquérito policial para que ela respondesse por denunciação caluniosa. E aí a situação inverteu. Ela entrou cobrando e saiu devendo, porque foi feito o relatório, né, no caso a investigação policial, o inquérito policial terminou com o relatório, ela foi indiciada por denunciação caluniosa, e ela foi acusada pelo órgão do Ministério Público e ela respondeu à ação penal, né, ela respondeu à ação penal até o fim e no final ela foi condenada, né, pelo crime de denunciação caluniosa, então está lá manchada a ficha dela com essa condenação. Então esses três exemplos, eles mostram que a justiça ela lida sim com cuidado
com esses casos de violência doméstica. E pessoas que mentem, que falseiam a realidade, que promovem falsas acusações, podem e são, sim, responsabilizadas na medida das suas ações. Então, é preciso que nós tenhamos uma compreensão correta a respeito do funcionamento do Poder Judiciário e entendamos que as coisas não são tão simples assim. Principalmente quando a gente trabalha do lado de dentro, como é o meu caso como advogado, como é o caso da doutora Luciana como juíza, nós nos deparamos com a compreensão exata da realidade. Nós vemos que, de fato, não é mimimi, não se trata de fingimentos, falsidades, não. Se trata de um trabalho sério dos órgãos de Estado, que pode, às vezes, ser mal utilizado, pode, acontecem injustiças, sim, acontecem injustiças, mas isso não é só nos casos de violência doméstica. Em toda a atuação do Poder Judiciário pode-se acontecer de ser perpetrada alguma injustiça, mas há os meios de correção de rumos, tá bom? Dr. Juliano de Henrique Mello, advogado criminalista, muito obrigado pela sua atenção e a gente volta com mais vídeos. Um grande abraço.